Seguinte, questão envolvendo leis de Newton. Ainda não tem esse assunto no canal, mas a partir de hoje eu vou passar a publicar umas aulas nesse assunto, tá? Essa questão aqui foi do Enem, agora de 2023, questão 109, e eu acho que é uma das questões mais complexas de física, porque vai envolver vários tópicos, tá? Então, espero que a aula seja proveitosa. Eu vou ler, vou grifando aqui e vou desenvolvendo os raciocínios. Te lembra de usar o espaço de comentários caso alguma coisa não tenha ficado clara o suficiente para você, tá bom? Vamos lá. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avaliou o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa dos 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nota, por favor, são duas situações. Uma ele acelerando e a outra situação é ele freando bruscamente, tá? Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura, aqui com essa setinha, tá? O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, significa que você vai ter que calcular peso, alguma coisa assim, tá? As tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais. Significa que ela não tem massa e não vai se comportar como uma mola, tá? Nas situações de aceleração e frenagem, ou seja, duas situações que a gente vai ter que analisar, as tensões das cordas 1 e 2 em Newton serão. E aí nota, em todas as alternativas a gente tem que analisar a aceleração e analisar o momento de frenagem, tá? E aí a gente vai fazer. E o que é que eu fiz aqui para essa resolução? Eu desenhei duas vezes aqui o momento de aceleração e o momento de frenagem, tá? E aí a gente vai considerar algumas coisinhas, tá? Quando ele estiver acelerando, significa que, ó, ele representou aqui a velocidade como sendo um vetor, tá? Essa setinha em cima do V está dizendo que é um vetor, tá? A setinha sempre vai estar nessa posição. E aí, quando ele está acelerando, tá? A aceleração também é um vetor, tá? E se ele está acelerando, a aceleração concorda com a velocidade, tá? No mesmo sentido. Nessa situação de frenagem, aqui, ó, 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Tá aqui no texto, bem aqui, tá? E quando ele estiver freando, é 5 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí eu coloquei bem aqui, ó. E aí qual vai ser a diferença? A aceleração no momento do freio, ela vai estar em sentido contrário à velocidade, porque o objetivo é parar o caminhão, certo? Então, olha só, e discorda aqui do sentido da velocidade. E aí, para a gente expressar matematicamente essa discordância, a gente coloca um menos bem aqui, tá? Porque a aceleração é contrária à velocidade. E da mesma forma, para evidenciar como a aceleração concorda com a velocidade, a gente vai colocar um mais bem aqui, tá? E aí a gente tem que considerar outra coisinha, tá? Eu vou começar aqui pela frenagem. Quando o caminhão freia bruscamente, é interessante que você tente se remeter a uma situação em que você está no ônibus. Quando você está no ônibus e o ônibus freia bruscamente, você é meio que projetado para frente, certo? E aí você tem um cinto de segurança te mantendo dentro do carro, né? Você, ou do ônibus. Não tem cinto de segurança no ônibus. Tudo bem. Você é projetado para frente. E aí, nessa situação, o que aconteceria? Essa caixa iria para frente? Ela não iria para frente porque essa corda 1 aqui, ó, estaria segurando ela, tá? Beleza? Essa corda 2 estaria segurando ela? Não, ela nem estaria esticada, tá? Teria outra coisa segurando essa caixa. Outra coisa que seria a força de atrito aqui com o piso, tá? Então, a força de atrito estaria para trás, a aceleração também estaria para trás e esse bloco seria jogado levemente para frente, mas ele é segurado tanto pela corda, tá? Que a gente vai chamar de tração 1, tá? Quanto pela força de atrito, tá? Então a gente vai ter que representar os sentidos das forças
em todo problema de física. A gente chama isso de diagrama de esforço livre, tá? Beleza. E nessa situação de aceleração? Se o carro acelera bruscamente, você precisa tentar se remeter a uma situação que você já passou por isso. Você é projetado para trás, tá? Então, esse bloco aqui seria projetado para trás, tá? E ele não iria para trás por quê? Porque essa corda aqui, essa corda 2, estaria segurando ele, tá? Então, T2 estaria segurando ele. O que mais seguraria ele? Seguraria também a força de atrito aqui. Só que a força de atrito vai ser sempre contrária à tendência de movimento. Então, a força de atrito estaria para cá. Lembrando, essa questão é bem avançada e eu vou produzir outras videoaulas abordando força de atrito e tração de um modo mais isolado, tá? Mas aí, a análise de força seria essa, tá? Detalhe, olha só, a gente representou nessa situação de aceleração que quem faz a força aqui é a corda 2, tá? A corda 1 não vai fazer força porque ela não está esticada. Nessa situação de frenagem vai ser o contrário. Como a corda 2 não vai ser esticada, ela não vai realizar força, tá? Só quem vai realizar força é a corda 1. E aí, se você já for ver nas alternativas, eu vou fazer aqui com o amarelo. Ó, situação de aceleração, quem faz força é a corda 2. Tá? Olha só, aqui está dizendo que a corda 1 não faz força, corda 1 não faz força, corda 1 não faz força. Isso está certo. Corda 1 fazendo 560, corda 1 fazendo 640. Na verdade, a gente já vê aqui, se tu for fazer essa análise direitinho, você já consegue evidenciar que essa alternativa está errada, porque a corda 1 não vai estar realizando força nessa configuração aqui de aceleração, tá bom? Já eliminamos. E detalhe, ele vai dizer que a corda 2 que não estaria realizando força, né? Isso aqui tá errado, tá? Então, beleza. Gostei dessa questão, porque só dessa primeira análise aqui, a gente nem começou a fazer conta, somente colocou as forças que estão atuando, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Pronto, já ficamos entre 3 questões, tá? E a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aqui uma caneta preta. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá? E a segunda lei de Newton, ela tem uma aplicação bastante abrangente, tá? O que eu vou fazer? A segunda lei, essa primeira parte aqui, ó, força resultante, significa que a gente vai ter que somar todas as forças que estão atuando nesse bloquinho M. Quais são as forças que estão atuando? Força da corda, né, que a gente chamou de T2, tração 2, e a força de atrito, mais força de atrito. Tá? E esse mais está concordando, tá? Beleza, significa que eles estão na mesma direção em sentido. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Como a gente ainda não tem força de atrito, a gente vai fazer esse cálculo ainda, tá? Como a gente escreveria a segunda lei de Newton para a situação de frenagem? Então, coloquei aqui, vou aplicar a segunda lei de Newton. Mas notem, como as forças estão no outro sentido, a gente vai colocar com o sinal de menos agora. Então, menos T1 menos força de atrito, tá? E outra consideração, tá? Aqui, massa vezes aceleração. Tá. Primeiro, bora fazer as considerações sobre a força de atrito. A gente precisa determinar quanto ela vale para que a gente aplique aqui nesse problema, tá? Então, eu desenhei um caminhão aqui, ó, só para falar sobre força de atrito, tá? Como é que a gente calcula a força de atrito? Eu vou fazer força de atrito tudo em vermelho. A fórmula de força de atrito é μ estático vezes a normal. Normal é outra força na física, tá? Detalhe, a gente não, o Enem disse lá no enunciado que o μ estático era igual a 0,2. E a gente vai precisar da informação da normal. Como é que a gente vai calcular a normal? Normal é uma força de reação, tá bom? Por isso que eu desenhei aqui, tá? Então, é uma força de reação da superfície, tá? Então, por exemplo, força de reação da superfície, tá? Como é que a gente sabe que existe uma reação da superfície? Porque existe a força-peso do bloco puxando ele para baixo. Força-peso do bloco puxando ele para baixo. E ele não vai para baixo por quê? Porque ele está em contato com a superfície ali, com o assoalho. E aí, essa força do assoalho aplica uma força para cima, de reação, tá? Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para determinar essa reação normal, tá? Então,
massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton novamente, tá? Como é que vai ficar isso? Força-peso, tá atuando para baixo, bora colocar um sinal de menos, mais a normal. São as forças que estão sendo aplicadas verticalmente nesse bloquinho, tá? Só que detalhe, não existe movimento para cima ou para baixo nesse problema. O movimento é somente na vertical. Então, a aceleração, nesse caso, vai ser zero. Então, vai ficar um zero bem aqui, tá? E aí, eu posso dizer o seguinte, a normal vai ser igual ao peso. E quanto é o peso? Olha, peso é calculado como sendo o produto da massa pela gravidade. E a gente vai dizer que a normal vai ser massa é igual a 200 kg, a aceleração é igual a 10, e aí 200 vezes 10 vai dar 2.000. Tá? Então, 2.000. Aonde tinha normal, a gente vai colocar 2.000 newtons. Tá? Esse N aqui é de normal, tá? Esse N aqui é de newton. Tá? Beleza. E aonde tinha normal, eu vou colocar 2.000. Pronto. A gente vai conseguir calcular a força de atrito a partir disso. Dá para cortar um zero daqui com esse zero aqui. E a força de atrito vai ser 2 vezes 200, que vai dar 400. Aonde no problema aparecer força de atrito, eu vou colocar 400. Essa análise aqui era necessária. Inclusive, ele colocou aqui o valor da aceleração da gravidade lá no texto. Vou te mostrar. Ele colocou o valor da aceleração da gravidade porque a gente ia precisar para calcular normal, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a substituir os valores aqui no problema, tá? Bora começar aqui pela parte da atração. Como eu fiz de azul, vamos fazer de azul aqui. A gente está procurando saber o valor dessa atração, tá? Então, peraí. Como vai ficar isso aqui? Aonde tinha a força de atrito, eu vou colocar 400. A massa do bloco é 200 kg. E a aceleração é a aceleração do caminhão, tá? Que é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, 3 bem aqui, tá? Beleza, então, T2, que é a tração da corda 2, vai ser igual. 3 vezes 200 vai dar 600. E aí, esse 400 que estava somando, eu passo subtraindo. Então, vai ficar 400 para cá, tá? E aí, 600 menos 400 vai dar 200 newtons, tá? Esse é o valor da tração na corda 2 na primeira situação de aceleração, tá? Então, bora ver aqui se tem alternativa. Olha só, T2 igual a 200, T2 igual a 200, T2 igual a 600, tá? Então, esse aqui, ó, já tá errado, tá bom? Então, a gente vai ficar com duas alternativas. Essa aqui também tá errada, porque erra o valor da tração da corda 2, beleza? Beleza, a gente vai analisar agora a situação da corda 1. Eu estou usando a cor verde aqui, então, cor verde para cá. Então, menos T1. Detalhe, esses sinais, eles surgem a partir da forma que as forças estão agindo no corpo, tá? Beleza, menos força de atrito. Então, menos 400 para cá. Igual, a massa ainda é 200, é o mesmo bloquinho que a gente está analisando. E a aceleração, a gente vai ter um pequeno detalhe na aceleração. A aceleração está para trás, então a gente tem que jogar esse sinal de menos aqui também, tá? Então, menos 5 para cá, tá? Se a gente fizer 200 vezes menos 5, vai dar menos 1.000. Esse aqui é um zero. Beleza. Menos T1, menos 400. Como a gente quer saber o valor de T1, e T1 está negativo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o T1 para esse lado, aí ele vem positivo, e eu vou jogar esse 1.000 para o outro lado, e ele vem positivo também. Então, vai ficar 1.000 menos 400. 1.000 menos 400 vai dar 600. Então, 600 newtons bem aqui. Então, a gente descobre o valor da corda 1 nesta situação de frenagem aí, tá? Então, vai ficar... Bora ver se tem alternativa. A alternativa bem aqui, ó, 600 e 1.400. E detalhe, essa questão, se tu erras o sinal bem ali no nosso cálculo, você ia chegar em 1.400, tá? A resposta certa seria 600 newtons, beleza? Segundo o gabarito do Enem. E aí, nota. Essa questão é a mais complicada, com cálculos mais extensos nessa prova do Enem, tá? Pelo menos acho que eu vi até agora, tá?
que a gente deveria ter feito? A gente analisa aqui normalmente o texto, tenta pegar todas as situações, e aí você vai ver que vão existir duas situações diferentes. Uma de aceleração, outra de frenagem, tá? Essa de aceleração, a gente tem que posicionar as forças nessa configuração aqui, tá? Como a gente viu que a força de atrito aparece nas duas situações e está na eminência de movimento, então a gente ia ter que calcular separadinho, bem aqui, para facilitar nosso problema, tá? Você poderia colocar toda aqui, mas eu acho que ia ficar mais complicado para você. Beleza. Calculamos força de atrito bem aqui. Descobrimos que íamos precisar da informação da normal. Calculamos a normal analisando as forças verticais aqui no bloco. Tá? Substituímos a normal aqui na cálculo da força de atrito. E aonde aparecer a força de atrito, eu joguei o valor de 400. Tá? Bem aqui. Ó, tá? Beleza. Aí a gente aplica a segunda lei de Newton, que vai ser a análise das forças atuando sobre um corpo e também considerando a aceleração. E aí a gente consegue obter os valores, tá? Mas aí é o seguinte, a segunda lei de Newton, ela é bem abrangente a sua aplicação, tá? Na verdade, eu considero que é o conhecimento de física mais relevante do ensino médio, tá? Então, o que eu recomendo para você? A gente vai continuar estudando as leis de Newton, eu vou aplicar nas próximas aulas alguns problemas envolvendo a segunda lei de Newton, tá? Mas nota, existe um protocolo, né? Existe um fluxo de ideias, de resolução aqui que a gente precisa abordar. E aí, nas próximas questões, eu vou pegar problemas mais simples. Este problema aqui é bem complexo, porque envolve vários tipos de força. Envolve normal, envolve tração, envolve força-peso, e envolve força de atrito, ou seja, 4 forças diferentes. E aí você precisa aprender a aplicar pelo menos elas individualmente, para depois ir para um problema mais complexo assim, tá? Bem, eu espero que a aula deve ter sido bem demorada, já deu 17 minutos aqui, mas eu espero que ela tenha esclarecido algumas questões para ti, tá? Se não esclareceu, se inscreve no canal porque eu vou abordar essas habilidades, essas forças nas próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos e até a próxima.